E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui tá falando é o Takashi, mas se você está nesse canal, suponho que isso você já sabe. E simplesmente estamos aqui hoje para reagir a um vídeo que me surpreendeu muito quando eu vi ele na timeline. Gente, se tiver algum latido de fundo, qualquer coisinha, desculpa, meus filhos estão impossíveis, mas eu preciso gravar. E é o seguinte, descobri que sou autista do Tsuki Uraya, né, gente? O Tsuki, que eu trouxe ele aí no canal uma vez, e inclusive eu trouxe o aviso, né, de quando ele tava falando que o canal dele podia dar bomba, mas o canal dele voltou, viu, gente? E eu acompanho o Tsuki, vira e mexe, eu reajo aos vídeos dele, e acabou que eu caí nesse vídeo aqui, descobri que sou autista, algo que me surpreendeu muito do canal do Tsuki, vi uma thumb dessa do nada, tá ligado? Mas é isso, despertou minha curiosidade e eu resolvi trazer aqui pra vocês, ok? Então, bora deixar aquele like, deixar a encostia, vocês puderem se inscrever no canal e deixar o like, vai ajudar muito. E é isso, gente, vamos ver. Faz alguns anos que eu descobri que eu não sou do Brasil, mas sim Uhum. desse país aqui. Bom país. Ô Tsuki, isso aí não é um país, isso é a bandeira do Não? autismo. Pera, o quê? Eu sou autista? Sim, sim, olha o Sonic. Nossa. Deus, o Sonic! Autismo, como é ser, como eu descobri que eu sou e, tipo assim, o que isso realmente muda na minha vida? Eu sou Bora autista. falar isso nesse vídeo. Eu descobri meu autismo Me surpreendeu real, assim. sem suspeitar que eu era autista. Pra ser bem sincero pra vocês, eu nem sabia o que era autismo na época que eu descobri. Eu sabia do nome, sabia da existência, mas é tipo assim, eu não tinha ideia o que é. A maior parte das pessoas não faz a menor ideia do que é a representação, entre aspas, de uma pessoa que passa pelo transtorno do autismo. Até como viver com uma mesma, assim. É tipo você com seu pai, tá ligado? Tá, parei. Eu comecei a procurar meus probleminhas da cabeça quando eu vi esse vídeo aqui do Graveto. Que é Como é ter basicamente um vídeo TDAH. que fala sobre Ou pior que esse vídeo é bom. Inclusive, eu tenho suspeita, tá? Eu tenho suspeita alta de TDAH. TDAH. E tipo assim, pra quem não sabe, TDAH é transtorno de déficit de atenção atenção e e hiperatividade. hiperatividade. É basicamente um problema onde eu não consigo prestar atenção nas coisas e focar nas coisas que eu tenho que fazer. É tipo É assim, foda, mano. é horrível. E junto disso também tem a hiperatividade, que, meus amigos, eu simplesmente não consigo ficar parado. Eu toda hora tô andando pro lado e pro outro, como se eu estivesse indo pra algum lugar, mas eu tô indo? Não, eu tô indo pra lugar nenhum. Eu tô Isso era uma observação que as pessoas faziam comigo durante a live, de que eu realmente, a live era muito estranha, porque mesmo durante qualquer coisa eu tava fazendo qualquer outra merda, tá ligado? simplesmente andando em círculos que foda. nem um idiota. Ah, mas Tsuki, é só você ficar parado, amigão. Não é Eu assim que queria poder funciona. ficar parado, mas não tem como, eu não controlo isso. Se eu não começar a me mexer, amigos, eu explodo. Pior Mas que é, mano, eu pior não que vou é. falar mais sobre TDAH, porque o assunto do vídeo não é esse. Mas sim, eu podia trazer um vídeo falando sobre o meu TDAH, porque, tipo assim, esse se pá é o meu maior problema mental que eu Eu entendo, Tsuki. tenho na cabeça. Mas voltando ao assunto, esse vídeo aqui do Graveto me abriu uma porta. Porque finalmente eu me identifiquei com alguma coisa. Eu falei, mano, eu acho que Eu me tenho essa parada identifiquei. aqui. Eu tô achando que eu sou o Lelé da Cuca. Só que, tipo assim, O achando eu é tava foda. só achando mesmo. Aí, porque ó, isso que é meio que nessa o época que eu foda. vi esse vídeo, eu meio que tava duro de grana. Tipo assim, Entendo, muito Tsuki. duro de grana. Cara, eu entendo o Tsuki muito bem. Por quê? Porque eu tenho suspeita altíssima disso, mas não é baseado em cuta, não é baseado em internet sim, é baseado na opinião de uma psicóloga séria, tá ligado? Na época que eu fazia psicóloga, ela abriu pra mim uma suspeita de que eu provavelmente tenho, era uma suspeita muito certeira, mas aí, tipo assim, você tinha que passar por todo o teste, você tinha que passar ali umas semanas boas, tá ligado? Trocando ideia com ela, e tava acabando, tipo assim, eu tinha só mais 2 ou 3 sessões com ela, assim, tá ligado? Que eu, né, podia entrar. E tava acabando, então não ia dar tempo, tá ligado? De realmente confirmar isso pra daí eu entrar num tratamento. Na verdade, é só entrar no remédio que salva a sua vida se você tem essa porra. Mas aí não deu tempo e eu só fiquei, tipo, com uma análise de certeza, tá ligado? Tipo assim, tu provavelmente tem, tá ligado? É isso. É foda, E mano. pra marcar uma consulta com um psicólogo, ou psiquiatra, É ou neurologista, que são caro, essas é pessoas que caro. podem ver esses problemas da cabeça, é tipo assim, bastante caro. Ou seja, Pra vocês terem noção, psiquiatra em si é muito caro. Uma sessão com uma psiquiatra aqui da cidade de onde eu moro, mano, é 600 pila, se não me engano. Se não é 600, tá rodando na faixa de 500 a 600. nessa época aí eu não podia fazer exame. Eu só podia ficar achando mesmo. Bem-vindos à vida de um pobre. Mas depois Pior de que um é. ano e meio ou 2 anos, eu não sei exatamente quando, o meu canal no YouTube que eu tinha sobre animes Foda. finalmente começou a dar certo. Porque pra quem Vambora, não sabe, Tsuki. chegou de paraquedas nesse vídeo aqui, eu tenho outro canal onde eu falo sobre filmes, Então, eu acho que o Tsuki gravou esse vídeo pro canal Tsuki, porque ele tá postando no Tsukuraya, tá ligado? animes, esse tipo de coisa assim. E, bem, eu tinha esse canal por muito tempo.
E Uhum. nessa época específica, esse canal estourou. E obviamente com o Foda. estouro do canal, o É papai o finalmente bufunfa, tava bebê. com dinheiro, amigo. Dá pra O papai comprar um tinha dinheiro pra lanche. comprar um miojo e uma coca. É, Eu coisa já tô melhor que boa. metade dos brasileiros. E Isso agora, é com o meu verdade. dinheirinho, eu peguei ele e falei, ok, tá na hora de procurar meus problemas mentais. E assim eu Uhum. procurei uma psicóloga. E tipo assim, pra quem não sabe o que é uma psicóloga, basicamente Troca você uma vai ideia. ficar conversando com ela. É, só vai basicamente trocando isso. uma É pra ideia. você meio que resolver esses problemas da cabeça enquanto Uhum. você fala com ela. E parando pra pensar agora, isso aqui é um tanto que estranho. Tipo assim, eu tô pagando pra alguém pra reclamar sobre a minha vida pra alguém Uhum. que eu nem conheço. Ah, não, mas Parando faz pra sentido. pensar mais uma vez, e meu Deus, recorde mundial, pensei 2 vezes. Tanto de amigo meu que vem reclamar comigo e eu nunca O Daka. cobrei 1 centavo dele, sendo que É tem uma pessoa foda, que recebe Tsuki. pra isso. Eu vou E enviar o cheque recebe pros meus bem. amigos, pera aí. Alô, O cheque. Daka? 1 bilhão. Pode fazer o Pix da reclamação de ontem. Não, ela não vai voltar contigo, já falei. Mas voltando mas ao isso assunto, é meio que clássico. a psicóloga me ajudou com muita coisa. Mas não me Uhum. ajudou em descobrir se eu tinha TDAH ou não. Porque meio que ela não podia confirmar pra mim isso. E por conta Uhum. disso, ela me transferiu pra um psiquiatra. Exatamente. Só que o psiquiatra é caro pra caralho, tá vendo? O meu caso foi exatamente esse. A psicóloga não podia confirmar esse fato. E aí o resto virou resto. Agora você deve estar se perguntando, meu Deus, Tô empurrando com a barriga e tá qual que é a foda. diferença do psicólogo e psiquiatra? Enquanto o psicólogo psiquiatra meio que conversa prescreve. contigo pra tentar resolver seus problemas da cabeça ou problemas da sua Uhum. vida conversando, o psiquiatra é diferente. Porque pra É. quem não sabe, o psiquiatra é basicamente um médico, só que especializado em mexer na saúde mental. E vamos ser Uhum. sinceros, o que tá faltando aqui é saúde mental. Então, mano, aqui é minha casa. Valeu, psiquiatra! Mas resumindo, o psiquiatra consegue diagnosticar Uhum. meus problemas da cabeça e também ele consegue me oferecer remédios pra me ajudar a É, solucionar eles. E, tipo exatamente. assim, tem vários problemas da cabeça que se resolve com eles, como depressão, borderline, ansiedade, TDAH. Então, meus É. amigos, eu estava no lugar certo. Ali era o Ou caminho. era o que eu pensava. Porque, Ah, tipo é. A gente focou tanto no TDAH que a gente esqueceu que esse é o tema do vídeo, assim, né? na teoria, o psiquiatra pode me diagnosticar com algum problema na cabeça. Tá. Só que a minha psiquiatra, eu acho que não conseguiu. Porque do absoluto nada, ela virou pra mim e falou, pô, mano, seguinte, você vai ter que ir pra neuropsicóloga. Então, sim, Nossa. a psicóloga me jogou pra psiquiatra e a Mano, mas juro, fica nesse rodízio mesmo. Quem já fez essa bomba aí precisou, ele sabe que é um rodízio essa psiquiatra que merda. pode descobrir meus problemas virou e falou, Uhum. não. Quem vai descobrir esse problema vai ser outra pessoa. A minha É um única teoria pra isso é que rodízio. possivelmente ela olhou e falou, não, esse caso tá muito perigoso, meu Deus. Esse cara é muito problemático da cabeça, bota pra outra pessoa esse problema. Mas pra ser bem sincero com vocês, eu não sei explicar muito bem o que é uma neuropsicóloga. Eu só sabia que eu tinha que ir. E assim, eu fui, né? Fui. E é justamente aqui na neuropsicóloga onde eu tive as experiências mais Mano, eu tô até agora com isso aqui desligado, ó. Toma o flashbang, mano. diferentes de exame que eu já fiz de cabeça. Porque primeiro, quando eu cheguei e fiquei na recepção esperando me atenderem, eu A percebi cara uma do coisa. Tsuki. E tirando eu, a pessoa mais velha que tava lá em volta de mim tinha, tipo assim, 10 anos. E eu Essa situação é paia. Essa situação é paia mesmo. Mas uma coisa que eu queria comentar, o Tsuki tá igualzinho o irmão do Mark, né? Tá igualzinho. fiquei tipo assim, Igual, mano, será que eu tô no igual, lugar igual. certo? Tipo, só tem criança aqui. Mas não, amigos, eu estava no lugar certo, porque logo em seguida me chamaram, porque era a minha vez de ser atendido. Quando eu entrei no Uhum. consultório, a primeira coisa que eu me deparei é que existia uma área só de brinquedos infantis. E eu Cara, sabe o que é o pior? Pior que fiquei, mano, eu vou como parar é de que eu vou comentar. descobrir meu TDAH brincando de Hot Wheels? Mas não, amigos, infelizmente, a minha descoberta de autismo não foi brincando de Hot Wheels. Eu até queria, mas infelizmente a vida não é tão boa assim. Aqueles brinquedos e aquelas crianças que tinham Uhum. ali é porque o lugar que eu tava era focado e especializado em crianças. Mas às vezes tinha consultas pra adultos. E minha teoria é que essas exceções de adultos que ela atendia era possivelmente pra adultos com mentalidade infantil. Tipo eu, que se a Tá. pessoa pergunta se eu fui no passeio, eu já mando que passeio. Já dá vontade de falar aquele negócio que, meu Deus do céu. Mas eu tô zoando, galera, tô zoando. Ela só realmente fazia mais consulta pra crianças, é só isso mesmo. Mas realmente a Uhum. coisa Mas a maior parte da. Quando você é mais ou menos adolescente, gente, eu tenho 18, eu acabei de sair da adolescência, mas eu já me sinto meio velho. Mas a maior parte das coisas que você vai quando você é pré-adolescente, adolescente e jovem adulto são locais nessa estética. que eu achei mais estranha, foi a coisa mais diferente, foi como eu fiz a consulta pra descobrir meu TDAH. Porque a consulta no início foi o normal de sempre, foi uma conversa onde eu tive um papo com ela, só que ali, durante a conversa, eu não sei o que aquela mulher tinha, mas ela tinha um dom de mexer com meus sentimentos. Eu não sei explicar, porque durante a conversa inteira,
Ela começou a fazer um monte de perguntas sobre a minha infância, como é que é a minha vida adulta, como é que é a minha relação com pessoas. E nessas perguntas, por algum motivo, enquanto eu falava com ela, me deu vontade de chorar. Eu entendo, Tipo assim, Tsuki. eu chorei. Eu entendo, Eu chorei Tsuki. muito. Eu Tipo assim, entendo. o problema não é chorar. O problema é que eu chorei na frente de uma pessoa que eu acabei de conhecer. Eu É nunca foda. falei com aquela mulher na minha vida. Como é que ela fez eu chorar? E isso aí, mano, foi só na primeira consulta. Porque eu tive várias consultas Sim, até você eu tem que descobrir se eu fazer tinha isso. TDAH ou não. E nessas consultas eu fiz várias coisas muito diferentes. Exemplo, eu lembro que tinha um formulário que tinha várias palavras escritas. E eu tinha que escrever do lado o que aquela palavra me lembrava. Tipo assim, se tava escrito batata aqui, eu escrevia do outro lado frita. Frita. Porque batata frita. Frita. Mentira, não tinha batata no formulário. Mas seria legal se tivesse. E eu lembro que tinha Hum. amigos no formulário. E eu obviamente escrevi não tenho. Porque eu não tenho amigos. E outro teste que eu também fiz foi teste de QI. E eu Puta, deve ser pai. Deve ser pai, teste que eu nunca fiz na vida. Mas deve ser muito pai a fazer, porque deve botar a pressão assim, vixe, se eu descobrir que eu sou burro. não tô brincando, eu fiz um teste de QI pra medir o nível da minha inteligência. Nesse teste eu lembro que eu fiz várias Mano. contas matemáticas. E por sinal, quando eu fui ver essas contas matemáticas que eu fiz, eu errei a maioria. E a pior parte não é nem isso. Eu errei umas contas muito básicas, tipo assim, 2 mais 2. Eu consegui fazer a proeza de botar um 5. Uhul! Sim, eu sou um fracasso na matemática. Eu lembro que eu fiz um teste parecido com esse aqui que tá na imagem. Onde Nossa. são vários quadrados e Diabo triângulos. é Eu tinha isso? que meio que juntar eles e Como? eu lembro que eu era bem ruim neles. Bem ruim. Eu lembro também que eu fiz Ixi. vários testes de memória. E tipo assim, deu muito ruim. Tipo, muito ruim mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que bota o celular no bolso e depois começa a procurar o celular pela casa. E aí quando eu vou olhar embaixo da cama pra ver se meu celular tá lá embaixo, Ele cai. eu uso o flash do Ah, meu tá. celular. Isso eu já fiz. Eu já literalmente tava com o celular na mão. Eu liguei a luz e cacei com o Procurar celular. o celular que perdi. O celular que tá na minha mão. Eu tô ligado, É esse Tsuki. nível de ruim que a minha memória é. Eu lembro também que eu tive que fazer um desenho da minha família. Até hoje eu não entendi muito bem qual que foi o propósito desse teste. Sei lá, ela queria saber quantas pessoas tinha na minha família. Ela soube agora. É o Ou sei IBGE. lá, ela queria ver se eu esqueci alguém da minha família. Porque, né, essa memória aqui, capaz de esquecer até o próprio nome. E eu fiz vários outros testes, mas pra ser bem sincero com vocês, eu não lembro quais foram. Tipo assim, faz muito tempo que eu fiz isso. Mas pra quem tá curioso pra saber qual foi minha média de QI, então, foi 97. Ou seja, Tá, aqui, ó, vamos ver. Eu ia caçar uma tabelinha agora. Vamos ver, ó. Aqui é o Einstein. O Einstein tá aqui em cima. 97. 90 tá sendo a inteligência média. É isso. É isso. Tamo a na minha média. é média isso. de QI é Pô. mediana. Então a conclusão que eu toma. tirei disso é que eu não sou burro e nem esperto. Eu não nasci pra brilhar e nem pra burrar. Toma. Mas assim que eu terminei quase todos os testes, a neuropsicóloga veio falar comigo pra tirar a Oi? Gente, eu tô passando pela situação, sou azarado e burro. Eu consegui derramar café por toda a minha mesa. Podem ver que a câmera provavelmente tá um pouquinho diferente. Eu troquei de camisa. Assim, eu derramei café na minha cadeira, eu derramei café na minha mesa, eu derramei café no banco que eu tô sentando e um pouco na minha blusa, que tá aqui. Mas é isso, gente. Apesar de estar horrível e extremamente desconfortável aqui, vamos continuar o vídeo? Vamos. Tá aqui, ó. Eu não nasci pra brilhar e nem pra burrar. Mas assim que eu terminei quase todos os testes, a neuropsicóloga veio falar comigo pra tirar a limpo as nossas últimas consultas. E eu nunca vou esquecer desse momento. Opa, Tsuki, bom dia, tudo bem? Seguinte, vamos tirar limpo o nosso último exame, tá bom? Ok, só bora. Vamos lá, suspeita de TDAH, sim. Ansiedade, ok, lembro disso. E autismo, sim, autismo. Pera, quê? Em que momento ele Autismo? passou? Galera, Pior que é muito bom que você realmente do nada ele joga algumas coisas na sua cabeça, tipo assim. Já considerou aquele bagulho que eu te falei? Você não lembra dessas coisas, mano. E pior que algumas coisas eles nem se falam. vocês não têm ideia o quanto isso me pegou desprevenido. Porque em nenhuma das nossas consultas deve eu mesmo, mencionei autismo, nem ela mencionou sobre autismo. E que nem eu disse no início do vídeo, eu nem tinha ideia direito o que era autismo. Então quando É ela foda, falou isso, Tsuki. eu fiquei em choque. Mas como ela falou, ela disse que era suspeita. Então isso me deixou um pouco mais tranquilo. Porque eu pensei, pô, ela tá só suspeitando. Não quer dizer que eu sou autista. Não quer dizer que ela tem certeza não tem nada de absoluta autista disso. em mim.
Né? Né? Mentira, galera. Tinha, tipo assim, muita coisa. Mas assim, Tinha todos os finalmente acabou os traços. exames. Tinha só mais uma última consulta. E essa última consulta não era comigo, mas sim com meus pais. Então eu deixei eles irem e eu fiquei em casa. Mas se passando algumas horas, quando eles voltam da consulta, os meus pais tinham com uma cara fechada. Uma cara Catapônicos. séria. E aí minha mãe veio na minha direção e falou: filho, a gente precisa conversar sério, ok? E eu fiquei tipo, ok, o que eu fiz agora de errado? Mas assim, meus pais sentaram na cama, eu sentei na frente deles e minha mãe começou a falar muito sério comigo. Filho, eu voltei da sua consulta e eu descobri uma coisa muito séria. E aí, beleza, quando ela falou isso, eu pensei, ok, Vixe. eu vou morrer, finalmente. É, então, Deus veio me buscar. aparentemente. Parando pra pensar, ele tava até que atrasado, na real. Mas aí minha mãe deu um suspiro e virou e falou pra mim: filho, você tem TDAH mesmo. E você também é autista. E, mano, quando eu ouvi isso, a primeira coisa que eu falei foi: caraca, não é que tava na cara mesmo? E meus pais, quando ouviram eu falando isso, ficaram, tipo assim, muito confusos. Tipo, confusos demais. Falando que era coisa séria, falando que a minha vida ia mudar. Coisa a partir séria, disso, e mudar um monte de por coisa. quê, Tipo tá assim, eu ligado? não tiro a razão deles. Eles estavam preocupados. Só que o motivo de eu ter falado isso aqui é que depois que a mulher falou que eu podia ser autista, eu não vou mentir que eu fiquei meio, ué, o que é autismo? A primeira coisa que eu aprendi é que as pessoas não têm autismo. A pessoa é autista. Ou seja, o Tá. autismo faz parte de quem a pessoa é. Não tem como Por ela quê, curar mano? disso ou algo É do tipo. isso, A pessoa velho. só É é isso. porque ela é. E o que o autismo realmente afeta na gente é a forma que a gente percebe o mundo. E não só isso, como a forma que a gente se comunica e a forma que a gente interage com as pessoas. A gente faz de uma forma que é diferente. Uma forma que dá pra dizer que é um tanto que anormal pra muitas pessoas. E muito por conta disso, a gente muitas vezes acaba sendo mal interpretado. E quando eu descobri isso tudo, é como se uma porta tivesse aberta na minha frente. É como se eu tivesse entendido Tirou o porque eu véu sempre tive dos olhos dificuldade de dele. fazer amigos, dificuldade de fazer as pessoas me entenderem o jeito que eu me expressava com elas e a forma do porquê eu era visto como estranho. Eu sempre ficava usando esses moletões longos no colégio, mesmo estando calor, mesmo estando frio, todo dia usava. E o motivo eu não sei porquê, mas é porque eu tinha agonia que alguma coisa encostasse em mim. Eu sempre tive muita sensação estranha com toque, com abraço, esse tipo de coisa, e eu sentia que com o moletom eu tava seguro. Mas como vocês podem ver aí no fundo do colégio, eu tava usando numa festa junina. E pra mim, isso era muito normal. Óbvio que eu olhando hoje em dia, depois que eu cresci e entendi o meu diagnóstico, eu penso, mano, eu era louco de ficar usando isso aqui numa festa junina. Mas o motivo que eu penso isso aqui hoje em dia é porque eu cresci e aprendi a lidar com esse meu jeito. Eu aprendi a lidar com a forma que eu sou. E também sem contar esse cabelo longo que eu tinha, essa franja gigante. E eu usava ela porque ela me foda, ajudava a mano. evitar contato visual, porque eu sempre tive muita agonia com contato visual. Hoje em dia eu já consigo lidar melhor com isso, é uma coisa que eu aprendi ao decorrer do tempo, por mais que às vezes fica bem estranho, às vezes eu fico perdido com o meu olho, mas nessa época a forma que eu sabia lidar era escondendo meu olho, colocando uma Foda, barreira na mano. frente dele pra não ter que olhar no olho das pessoas. E esses são algumas das Pior que quando você passa pra ter essas análises técnicas, realmente técnicas, quando você para pra olhar coisa com coisa, é uns bagulho que fica meio óbvio mesmo. Aí tem gente que, literalmente, tem gente que fala e fala assim, ah, não, mas aí se for querer analisar tudo, todo mundo tem tudo. Mas não, mano, é realmente uma análise, é um motivo, tá ligado? É você dar um motivo pra um algo, tá ligado? Era isso por causa disso, tá ligado? Eu entendo exatamente o que o Tsuki tá falando, velho. Pior que pra alguns casos mais isolados, coisas assim. que eu percebi em mim, tem várias outras coisas. E isso tudo que eu tô Foda, falando, velho. galera, é a minha experiência, é a minha vivência então, sendo aí, ó, autista. é Cada isso, é pessoa que é literalmente autista isso, tem um seu mano. jeito diferente. E sem contar que no próprio Foda. autismo tem graus de autismo. Exemplo, tem o nível 1, que sou eu, que é considerado leve, o nível 2, que é o moderado, e o nível 3, que é severo. E é por conta dessa complexidade do autismo que meus pais ficaram tão preocupados comigo. Só que o motivo de eu ter respondido eles tão tranquilamente que, pô, é meio óbvio, é por eu ter pesquisado e ter entendido. Pra mim, eu descobri que sou autista não foi um problema, mas sim uma resposta pra minha vida, uma resposta do porquê eu passei tanta dificuldade na adolescência. E desde então E o que é isso, mano? Quando você vai percebendo seus problemas, mano, você vai. Você vai falando. Ah, tá ligado? Eu posso usar o meu próprio exemplo. Eu tenho. Isso realmente eu tenho diagnóstico completo, tá? Eu tenho toque. Aqui muitas pessoas falam, ah, não, eu tenho toque de tal coisa, tal coisa. Eu realmente tenho. Toque significa transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, digamos que eu não vou usar o meu exemplo próprio, porque o meu exemplo próprio é meio besta e meio idiota, mas é um toque diagnosticado, então é meio paia de eu falar. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é o seguinte: a luz. Digamos que a pessoa com toque ela tem que sair, ela tem que deixar a luz apagada. Ela vai checar umas 4 vezes se a porra da luz tá apagada. Se a luz não tiver apagada, porque se a luz não tiver apagada, ela não vive, tá ligado? Não, Dani, eu vou usar um dos meus exemplos. Meia. Eu tenho um problema muito grande com meia. A meia tem que estar
perfeitamente alinhada no meu pé. E eu não tô zoando. Tanto que a maioria das minhas meias, elas são completamente clean. Elas são completamente clean. Porém, elas têm aquelas costuras. Eu não vou pegar uma meia agora pra exemplificar. É, por exemplo, a maioria das meias tem umas costurinhas que na borda dela fica duas bolinhas. Eu, quando era pequeno, eu arrancava. Eu cortava a meia. Então, tipo assim, eu tinha meia normal e na parte do dedão e na parte do dedo mindinho elas eram cortadas. Elas eram todas cortadas. E aí, quando me perguntavam por que eu falava, tem uma bolinha. E isso só me incomodava, tipo, full completamente. Eu não vivia, eu realmente não vivia. Eu pisava no chão, eu arrancava o tênis, eu tirava a meia e usava, tá ligado? Eu realmente não vivia com esse negócio, tá ligado? Então é um exemplo, cada um tem a sua vivência. É só uma coisa quando alguém te dá um diagnóstico, alguém fala pra você. Então você tem isso, você começa a voltar e você fala assim. Ah, tá, então era por isso, entendeu? Então eu entendo exatamente o que ele tá falando. Essa reação dele é super, tipo assim, super. Nossa, é muito óbvio. É basicamente isso que eu tô falando. Que eu descobri isso, que já faz uns 5 anos, eu aprendi Uhum. muito a lidar comigo. Justamente por saber o que eu era. Hoje em dia eu tô Uhum. muito melhor, hoje em dia eu trato muitos dos meus problemas da minha vida. Hoje em dia eu sei socializar com pessoas e, meu Foda. Deus, isso é uma benção, é tão bom falar com pessoas sem parecer estranho. Por mais que às vezes eu pareça mesmo assim, mas ainda assim eu tô bem. E eu tô muito melhor do que eu podia estar só por saber disso. Então sim, galera, eu sou autista. E eu não Foda, gosto de Tsuki. Sonic e eu não tenho hiperfoco em dinossauro, antes que vocês falem aí. Mas eu acho que o vídeo é esse. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo desse canal de eu falando de uma experiência da minha vida, fale aí que eu Foda, posso trazer mano. mais tranquilamente. E Traz como eu disse, mais, eu posso Tsuki, é falar muito sobre o bom, meu traz TDAH, mais. posso falar sobre a minha ansiedade, posso falar Traz sobre mais. muitos outros problemas e falar algumas histórias da minha vida no geral. Mas eu acho que é isso. Eu vejo vocês na próxima e falou, galera. Adoro vocês. Fui. Mano, muito bom, sem dúvida, Tsuki. Esse vídeo aqui incrível. E eu adorei a ideia de que eu realmente também consegui falar um pouquinho das minhas experiências nisso. Muito bom, mano. Muito bom, simplesmente muito bom. Gente, vamos lá no canal do Tsuki, tá? Ele tá voltando depois de todo aquele BO que deu no canal dele. Esse vídeo aqui eu acho que deve ter umas 2 semanas. Mas é isso, gente. Vamos lá no canal do Tsuki. E esse vídeo foi muito bom, ok? É isso. Um beijo a todos vocês. Se puder deixar o like, se inscrever, vai me ajudar bastante. É isso. Valeu. Falou. E fui.